Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos estudar a palavra de Deus acerca de um tema muito interessante. Será que os filhos herdam os pecados dos pais? Os erros dos pais recaem sobre os seus filhos? Vamos entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca desse assunto. É importante salientarmos que todos os seres humanos pecaram, conforme diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 3, e versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos os seres humanos pecaram, todos, desde Adão e Eva, e por toda a humanidade, todos pecaram. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem, morreu por nós, viveu entre nós e jamais pecou. Ele, sendo santo, inocente, pagou o preço, derramou o seu sangue puro, imaculado, para nos redimir, para que fôssemos perdoados por Deus, resgatados e para que voltássemos a ter a comunhão com o Altíssimo. Todos pecaram, mas em Cristo Jesus nós somos redimidos. Agora, será que os pecados dos pais são transferidos para os seus filhos? Vejamos o que o texto de Jeremias nos diz, capítulo 31, a partir do versículo 29. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Então a palavra do Senhor é clara: nunca mais deve-se dizer que os pais é que comeram as uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que enfraqueceram, é que foram deteriorados, danificados. Não, se os pais comeram uvas verdes, os dentes dos pais é que serão danificados e não os dentes de seus filhos. Ou seja, se os pais pecam, eles que arcarão com as consequências de seus pecados e não os seus filhos. Os pecados não são transferidos de uma pessoa para outra. O versículo 30 continua: ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, cada um vai morrer devido aos seus próprios pecados, pela sua maldade. E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Os pecados são intransferíveis. Aqueles que pecam arcarão com as consequências de seus atos pecaminosos, e não os seus filhos. Aqueles que comem uvas verdes, os seus próprios dentes é que terão a consequência disso. É que vão se sujar, vão se danificar, deteriorar e enfraquecer. Ezequiel, no capítulo 18, versículo 2, nos diz também a respeito desse assunto. Que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Olha aí a pergunta, um provérbio comum na terra de Israel. Os pais é que comem as uvas verdes, mas os dentes dos filhos que são atingidos, que sofrem as consequências. E o versículo 3 nos dá a resposta: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Então Deus aboliu esse pensamento de que os pecados dos pais eram transferidos para os seus filhos. Se os pais pecaram, então eles é que iriam pagar pelos seus erros e não os seus filhos. Em João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, nós temos um texto bastante esclarecedor acerca desse tema. João 9, a partir do versículo 1, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, na situação,
um homem cego de nascença diante do Senhor Jesus e de seus discípulos. E os discípulos de Cristo ficaram com dúvida. Mas este homem cego, ele pecou e por isso está cego? Ou será que está cego em virtude do pecado de seus pais? Mas o Senhor Jesus prontamente respondeu o seguinte, versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então aquele homem estava cego e nasceu cego, não pelos pecados de seus pais, nem em virtude de seus próprios pecados, mas estava cego para que a glória de Deus se manifestasse. Então, os pecados dos pais não recaem sobre os seus filhos. Romanos capítulo 14, versículo 12 nos diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada pessoa é responsável por seus próprios atos e pagará pelos seus pecados, será beneficiada. Se ela for uma pessoa fiel a Deus, será recompensada. Se ela for uma pessoa que pratica a maldade, também arcará com as consequências disso. Cada um de nós dará conta de seus próprios atos diante de Deus. E os pecados de uma pessoa não são transferidos a ninguém. Os erros dos pais não recaem sobre os seus filhos. Os pecados dos pais, os próprios pais é que arcarão com as consequências. Se eles comem uvas verdes, os dentes deles é que ficarão ali, que sofrerão os danos, e não os dentes de seus filhos. Cada ser humano é responsável por sua própria vida e dará conta de seus atos diante do Altíssimo. Que você cresça cada dia mais em graça, conhecimento, em sabedoria. Examine as Escrituras e adquira o conhecimento que produz a vida.